Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 520. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é jornalista, crítica de cinema pelo Abracine lá no Cine7, podcaster lá no Sábado Sem Legenda e votante no Globo de Ouro, Camila Henriques. Oi, gente, mais uma vez falando aqui, né, e um tema muito especial pra mim, então obrigada pelo convite. Aê, Cami, recorde de participação esse ano, hein, Cami? Já virei sócia. Aí sim, é aí que é bom. Temos aqui também o host do Logado, campeão de participação aqui no Cinemação e dono da lista mais precisa de classificação de filmes. Temos aqui Edu Sasser. Você não tem vergonha na sua cara, Rafael. Você não tem vergonha na sua cara. A única coisa que você disse verdade dessa introdução foi o fato de ser o maior número de participações no Cinemação, porque fora isso, todas as alegações falsas, tudo fake news. Tá? Imagina. Só acompanhar o Edu no Twitter, vocês vão ver a lista maravilhosa de filmes dele. Eu consulto lá sempre, inclusive. Muito bom. E para fechar essa mesa, temos aqui uma estreia. A jornalista, criadora de conteúdo lá no Narrativa Feminina, indica filmes, séries, livros feitos por mulheres e pessoas LGBTQIAP+. Em seu perfil no Instagram e no TikTok, temos aqui Ana Paula Barbosa. Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu amo. Compartilho com a Camila aqui esse amor, que é comédia românticas. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Não, e eu já tenho que fazer um agradecimento público do Cláudio Gabriel, que eu fui falar com ele e ele falou assim, chame a Ana, que a Ana ama esse assunto. Ele é meu melhor amigo, gente. A gente é BFF. Ai, que demais, Ana. Seja bem-vinda ao Cinemação. Sua casa é pequena, mas é arrumadinha. Muito obrigada. Valeu. Bom, gente, olha só. Hoje a gente tá aqui, né? Porque depois de frases memoráveis como sou apenas uma garota parada na frente de um garoto pedindo para que ele a ame, ou ainda você me ganhou no oi, ou ainda você me faz querer ser um homem melhor. Olha só frases maravilhosas, né? Enfim, depois de viver o auge no final do século XX, as comédias românticas parecem ter entrado aí numa crise no mercado cinematográfico. No entanto, com a chegada do streaming, a necessidade de modernidade, diversidade e leveza, né, em momentos de tensão que o mundo vive, elas parecem estar voltando e hoje eu, Edu, Ana e Camila vamos falar um pouco aí sobre esse gênero de filme, ou subgênero, né, de filmes e séries que traz pro público essa coisa gostosa, né, essa sensação ali de afetividade, empatia, e vamos discutir quais são, né, as nossas comédias românticas favoritas e como que a gente vê esse assunto desse subgênero hoje em dia, né? Como que ele tá, se ele tá revivendo ou não, o que aconteceu para ele ter caído também aí nos últimos anos, enfim, vamos bater um papo então sobre comédias românticas no segundo ato desse podcast. And don't forget, I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him to love her. Quando eu comecei a estudar para esse tema aqui, para falar com vocês, eu achei muito interessante porque eu fui encontrando algumas matérias antigas que estavam sendo publicadas, né, em canais de notícias e tal, e aí eu fui lendo essas matérias e isso foi me chamando a atenção, assim, da mudança, né, de visão e como a gente, às vezes, interpreta até de uma forma estranha ou errada, né, no momento que a notícia está acontecendo. Então, por exemplo, eu encontrei uma matéria no G1, de abril de 2017, que tinha o título Por que Hollywood deixou de amar as comédias românticas e elas sumiram dos cinemas. E aí na matéria, que por acaso é da Carol Prado, ela mostra que em 2016 só uma comédia romântica apareceu na lista de 50 filmes mais assistidos no mundo.
e foi O Bebê de Bridget Jones, que acabou ficando ali em 39º lugar. Dos 50 filmes, 39º lugar. Foi o único, só teve ele. Mas se você volta 10 anos... Em 2006, tinham 4 filmes que estavam entre os 50 mais assistidos. A gente tinha O Amor Não Tira Férias, que ficou em 18º, Separados pelo Casamento, que ficou em 19º, 2 é Bom, 3 é Demais, que ficou em 42º, e Armação do Amor, que ficou em 43º. Então a gente tinha 4 filmes entre os 50. Se a gente voltar um pouco mais no tempo, em 1996, a lista é maior, e o que chama a atenção é que a gente tem 2 filmes entre o top 10 dos mais assistidos, que foi O Professor Aloprado, que ficou em 8º, e Jerry Maguire, que ficou em 9º. E esses 2 filmes tiveram uma ótima bilheteria. Só que fazendo essa análise, né, de consumo, de comédias românticas e tal, entre 1996 e 2016, o faturamento das comédias românticas caiu mais de 70%. Quer dizer, o público deu uma abandonada nesse gênero mesmo. E na época, em 2017, o Rodrigo Saturnino, que era gerente geral da Sony Pictures no Brasil, ele disse que ele achava que a culpa não era dos estúdios, mas sim da nova geração. E aí ele até falou um negócio, abre aspas pra ele, né? É como se as novas gerações, por algum motivo, rejeitassem esse gênero. E aí, por conta disso, você tinha um efeito em cadeia, né? Tipo, o público rejeita, consequentemente não assiste, consequentemente você não produz, consequentemente some do mercado. Então, esse era o raciocínio do Rodrigo. E aí ele dizia, inclusive, que dentro desse cenário, o que eles teriam que fazer era acertar 1 ou 2 filmes que fossem realmente bons, tivessem sucesso de bilheteria e tal, para finalmente puxar novamente o gênero para cima e aí reanimar aí o gênero. Então, antes até da gente falar sobre o cenário atual, né, que tem muita coisa legal, eu queria explorar um pouco esse momento, né, de queda, porque a gente tá falando ali dos anos 90, anos 2000, né, ali que o gênero era forte, era um gênero interessante, né, e que encantava muito o público. E eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que influenciou esse desinteresse do público por esse gênero, assim? Eu já tinha pesquisado esse assunto uma vez, porque era uma curiosidade minha, né? Porque é o meu gênero favorito. E aí, nossa, inúmeros artigos que eu li, muitos especialistas chegaram à conclusão de que as comédias românticas elas foram sumindo ali mais em 2010, que foi quando o Avatar surgiu. Porque a gente começou ali em 2010 ter o sumiço dos DVDs e essa grande inovação técnica dos cinemas. Em 2010, os filmes começaram a ficar mais caros. A gente começou a ter filmes de grande produção, de grande orçamento. A Marvel também foi surgindo ali. Então, os grandes blockbusters, basicamente, começaram a surgir e crescer assim, de maneira muito estrondosa nos anos 2010. E isso influenciou muito o público, né? De você ir no cinema e ir atrás desses grandes filmes, desse grande espetáculo, né? Você vai assistir aos filmes, você vai ao cinema, você quer ver esse tipo de filme, né? Então, eu acho que é de ambos os lados, tanto do estúdio, que começou a investir mais em filmes de grande orçamento, e tanto do público, né, de que eles foram treinando o público a querer procurar esse tipo de filme nos cinemas, e o público, claro, né, foi perdendo interesse. Até porque o Hollywood também demorou a perceber que as comédias românticas elas não podiam ser mais iguais dos anos 2000. A gente não podia mais ter comédias românticas feitas, protagonizadas por homens brancos, mulheres brancas, etc. Aquela coisa que permeava ali nos anos 2000, né? Que não tinha nenhum tipo de representatividade, não tinha nenhum tipo de... Caiu em muitos clichês, o que, de fato, né, não é uma coisa ruim, mas não vai agregar muita geração de agora, né? Tipo, a gente é uma comédia romântica, mas a gente consegue olhar pra trás e ver que muitos filmes tinham muitas problemáticas, né? Sim. Em torno da mulher, em torno, né, da representatividade feminina, né? A gente tinha muita rivalidade feminina. Geralmente nas comédias românticas, ali o romance é
a base fundamental e principal para a mulher e tudo mais. Então, acho que foram as duas, né? As duas coisas. Foram esse investimento dos estúdios em fazer grandes e grandes filmes, e aí as comédias românticas foram cada vez fracassando, assim, nos cinemas, e aí os estúdios foram perdendo interesse, cineastas foram perdendo interesse, grandes atores foram perdendo interesse, porque não estavam lucrando, sabe? Não estava atraindo essas pessoas. E aí Hollywood também não inovava nessa questão, e não adaptava para o público de agora. Então, eu acho que foram a junção dessas duas coisas, sabe? Que fez as comédias românticas perderem ali um foco. Inclusive, se a gente for analisar, né, Asiáticos Podres de Ricos, eles estrearam em 2018, foi um grande sucesso. Sim. Como é que você explica isso? Sabe? Então, tipo, não é só o público, sabe? Não é botar na conta do público. O público gosta do gênero. Só que Hollywood não se atentou a fazer mudanças ou, né, melhorar o gênero e etc. Então, eu acho que é muito dos dois lados, né? Tanto não dá pra culpar só um lado só. Eu acho que também tem um outro lance que é, assim, o Hollywood surfou muito numa onda muito positiva, principalmente ali no século XIX, né? Começo do século XX e tal, que era o fim da Guerra Fria, né? E existia também essa prosperidade americana, então tinha um clima, assim, de otimismo e tal. E o cinema, ele reflete muito desse ambiente, assim. Tanto que aconteceu isso no pós-guerra dos anos 50 também, né? A gente tinha muito filme que refletia também essa leveza e tal. Acho que tem um pouco dessa questão histórica, assim, mas isso que você levantou realmente interessante da gente ver que, assim, naturalmente foram surgindo novas necessidades também, né? Do público. Se a gente for olhar também, tipo, qual é uma das séries mais assistidas da Netflix? É Bridgerton, gente. Como que o público não tá interessado nesse gênero? Tipo, eu acho que é muito precipitado falar que a culpa é do público, sabe? Então, porque ele tá aí mostrando, né, agora, com Vermelho, Branco, Sangue Azul se tornando o filme número 1 em mais de 80 países. O que isso significa, sabe? Tipo, o público realmente tá se interessado em comédia romântica, ou Hollywood não se atentou em melhorar o gênero e adaptar o gênero e fazer algo que agrade esse novo público, essa nova geração, né? Exato. Eu acho que também tem uma coisa, assim, você falou dos atores se desinteressarem em fazer, assim, a comédia romântica nos anos 80, principalmente nos anos 90 e anos 2000, elas foram celeiros pra gente descobrir estrelas, né? Pra Hollywood... Perfeito. Descobrir e fabricar estrela. Julia Roberts, ela faz uma linda mulher e explode, né? Assim, ela vira a atriz mais bem paga e, assim, quando ela foi fazer no início dos anos 90, tipo, Dormindo com o Inimigo, Hulk, A Volta do Capitão Gancho, ela não alcançou o mesmo sucesso e também as pessoas começaram a descobrir que ela não era um ser humano perfeito, né? Ela traiu o namorado, nossa, ela abandonou o Kiefer Sutherland antes de casar. Enfim, gente, sempre vou trazer uma fofoca, mas assim, é só pra contextualizar, assim, que também tinha aquela coisa, assim, da canonização da atriz, né? E aí ela só com o casamento do meu melhor amigo, 7 anos depois, ela voltou ao ápice, né? Interpretando uma personagem que não era perfeita, né? Vale ressaltar. E nessa mesma época a gente teve Meg Ryan, Sandra Bullock, depois a Reese Witherspoon, que foram atrizes que subiram, né? Que cresceram fazendo comédias românticas e faziam outras coisas ao mesmo tempo e tal. Então acho que Hollywood meio que se desinteressou de criar esses astros e também esses astros se interessaram mais em fazer franquias e tal. Porque se você for ver os atores e atrizes mais jovens, tipo Kristen Stewart, Robert Pattinson. A Kristen Stewart foi fazer comédia romântica agora, né? Sim. Alguém Avisa. Depois que ela já tava, assim, no momento, assim, mais relaxado da carreira. E, tipo, tem muito isso. Naquela época, a comédia romântica era muito prestigiada, né? Como era o gênero do momento e vendia pra caramba, aí os atores, eles eram vistos, eles cresciam bastante dentro desse gênero. E aí, conforme não foi vendendo mais, já não era de interesse dos atores, porque eles não iam crescer dentro desse gênero. E não tem como não falar que também existe um estigma aí de que a comédia romântica é visto como um gênero feminino, né? Aí né? Exatamente, jovem e feminina. E aí Hollywood não está interessado nesse público, né? E aí, e a partir do primeiro momento que eles viram, não tá vendendo, não vou fazer mais.
sabe? A partir do momento que eles tiram o dinheiro que eles podem de jovens garotas, mas no primeiro instante que eles pensam, a gente não tem que ficar fazendo mais esse gênero, não tem que ficar agradando esse público, eles não agradam, sabe? E é muito doido, porque constantemente se prova que é um público muito potente, né? Se a gente vê Crepúsculo, etc. Mas não só isso, né? Óbvio, comédia romântica não é algo só para jovens garotas, né? É um erro muito grande de Hollywood de achar. Então eu acho que tudo que gira, né, em torno de romance é muito estigmatizado, né? Como visto para algo para menininhas, para jovens garotos e tudo mais. Então, acho que isso foi começando a ficar muito mais potente conforme os anos, né? Eu vi um estudo, né, que alguém fez com mulheres e pessoas. Qual é seu gênero de filme favorito? E aí a maioria disse ação. Quem é que tem ação como gênero favorito? Sabe? Tipo assim, desculpa, gente, mas parece que é uma coisa, tipo, eu tenho muita vergonha de dizer que eu gosto de comédia romântica, sabe? Eu acho que existe muito isso também, de pessoas terem vergonha de admitir que gosta do gênero e tudo mais. E, nossa, você vai no cinema e assiste uma comédia romântica, isso realmente parece algo muito ultrapassado, sabe? E então acho que também rola muito esse estigma, sabe? Em torno de comédia romântica. Comédia romântica acabou virando um guilty pleasure, sabe? Conforme ela foi se perdendo, se esquecendo, acabou se tornando um gênero muito... a gente não admitimos que gostamos, é muito vergonhoso, um gênero, virou um gênero de filme ruim, sabe? Não é bem assim, poxa, tá tudo bem você gostar de comédia romântica. Tem muitas comédias românticas boas, tem muitas comédias românticas ruins, assim, com qualquer outro gênero, sabe? Só uma coisa assim, é um gênero muito colocado pra mulheres e pra mulheres jovens, né? Porque essas atrizes foram envelhecendo, né? E a oferta também foi diminuindo, tanto que a própria Reese Witherspoon foi pra TV e lá ela conseguiu desenvolver projetos mais interessantes do que o que ela estava fazendo no cinema. Eu fico pensando muito que o que teve, assim, de comédia romântica nesse pós, assim, por exemplo, foi Sex and the City, que também, quando os personagens começaram a envelhecer, também teve isso, assim, de um desinteresse maior, e agora, enfim, tá tendo essa continuação e tal, que, enfim, gostem ou não, eu tô assistindo, enfim, tenho minhas opiniões, mas é interessante ver essas atrizes que a gente viu com 30 e poucos anos e agora com dramas de mulheres de 50 anos, né? Muito, muito interessante. E os próprios filmes da Nancy Meyers, quando ela fez com a Diane Keaton, com a Meryl Streep, foram filmes muito bem sucedidos, né? E eu acho que tem uma outra coisa interessante disso que vocês estão falando, que principalmente quando a gente para pra pensar justamente nessa questão das atrizes, como as pautas sociais, elas acabaram realmente ajudando, né, no desenvolvimento do gênero, no amadurecimento também, né, de como o gênero poderia se desenvolver, porque assim, por exemplo, os nomes que poderiam tomar conta, né, do gênero, como era o caso da Julia Roberts, da Kate Hudson, sei lá, de outras atrizes, a gente tinha, por exemplo, a Jennifer Lawrence, a Emma Stone e tal, e elas até fizeram, tipo, comédias românticas, mas elas também se debruçavam em outros trabalhos, né, em outros projetos, assim, inclusive projetos mais audaciosos e tal, então elas também não ficavam presas dentro de um gênero, e eu acho que isso é interessante porque mostra justamente a evolução do próprio mercado e das atrizes em si, né, que começam a entender que elas podem fazer mais papéis, assim. I love you. You complete me. And I just had... Shut up. Just shut up. You had me at hello. You had me at hello. Eu sou apaixonado por comédia romântica, né, gente? Eu sou uma senhora. Eu sou apaixonado por comédia romântica, inclusive vi duas, né? Uma ontem, uma hoje. Vi o filme novo a sequência, na verdade, daquele clube da The Book Club, que é só com a Jane Fonda, com as veinhas, né? E aí, do casamento da Jane Fonda, fofinho demais. E hoje eu tava vendo um que eu adoro, né? Que é o A Proposta, do Ryan Reynolds com a Sandra Bullock. Nossa, A Proposta é icônico. Eu amo tanto esse filme, né? Então, eu sei que eu sou uma pessoa fora da curva, porque eu sou apaixonado por comédia romântica, as boas, as ruins, né? Então, a gente sempre tira alguma coisa boa dali, né, gente? Não importa se é ruim.
Você lembra, por exemplo, em série, se a gente for parar pra pensar, porque uma das coisas que justamente está acontecendo agora agora começa a sair matérias falando justamente sobre a volta da comédia romântica. E tem muita atribuição também ao streaming, né? A como a gente tá consumindo e dentro do cinema mesmo. Então, por exemplo, em junho, agora a gente teve 3 lançamentos, né, nas salas brasileiras. A gente teve o Amor Mandou Mensagem com a Priyanka Chopra E o Sam Claflin. Tão fofo. Celine Dion, Inclusive, acabou de E chegar Celine no Dion HBO Max. perfeita, impecável. Inclusive, acabou de chegar na HBO Max. Ah, chegou agora? Já vou ver. Aham. Sim, foi o filme. Tinha visto. E foi até o filme Vou do ver. sábado na HBO, inclusive. Caraca, vou atrás dele, eu ainda não assisti. Mas teve também, ó, em junho ainda teve Amores Verdadeiros, né, com a Philippa Su, o Luke Fofinho Bracey. demais. E tá no Prime Video esse. Cara, nossa, tá chegando muito Com rápido. Simu Liu. Também, tá no Prime Video. Demais. E teve também Do Jeito Que Elas Querem, né? Que é com a Diane Keaton, com a Jane Fonda e tal. Esse que eu vi. Esse que o Esse Edu que eu tava falando. Então, tipo, todos foram agora, foram muito recentes. Mas além disso, a gente começa a ter algumas comédias românticas em formato de série também, que começam a trazer um público novo também. Então, recentemente a gente teve, por exemplo, Sex Education, o Heartstopper. Eu acho que tem uma série que se destaca muito nesse de ser realmente uma comédia romântica, que é a With Love, do Prime Video, que tá na segunda temporada, que ela é realmente uma historinha de uma comedinha romântica dividida em episódios, né? E aí eles focam sempre nos feriados que envolvem aquela família. Então, vai ser um episódio de Natal, vai ser um Thanksgiving, vai ser um Mar de Graça, vai ser uma série de episódios e sempre envolvendo o mesmo núcleo familiar. É uma fofura. Tem uma que estreou que eu amei. Eu não sei se eu definiria como comédia romântica, mas ela tem uma pegada meio Harry e Sally, que é Platonic, que tá na Apple. Sim, da Apple TV Plus, verdade. Assim, não é uma série que é muito focada na tensão sexual entre eles, mas rola um ciúminho do marido e tal. E eles têm uma química maravilhosa, né? A Rose Byrne, que eu acho uma atriz cômica maravilhosa, e o Seth Rogen. E ele é todo Seth Rogen, né? Estilo personagem Seth Rogen, e ela é toda certinha e tal. E tem referência a Uma Secretária de Futuro, que é uma comédia romântica, né? Clássica. Então, acho que são 10 episódios. E é interessante porque é isso, né? É uma linguagem nova, um jeito de editar novo, um jeito de filmar novo. E de repente a gente viu, inclusive recentemente, né, em 2022, a gente teve Ingresso para o Paraíso, que é quase que uma volta, né, da Julia Roberts e do George Clooney, né? Pra comédia romântica. Agora. Esse filme é tudo, gente. Eu não vi esse, gente. Eu vi. É um filme ruim, mas é maravilhoso. Não é muito. Não eu achei divertido. Eu gostei muito do George Clooney fazendo comédia romântica, assim. É bem Cary Grant, assim. Muito bonzinho. Nossa, eu gostei bastante. Então, e meio que revitaliza também isso, né? Porque a própria Julia Roberts, tipo, voltando pro gênero, né? A gente tem esse olhar, né? Então, assim, mostra realmente que é um gênero que tá se revitalizando, que tá trazendo coisas novas, um novo olhar e tal. Isso é muito legal da gente ver realmente como, assim, não dá pra gente sepultar um gênero da forma como tava sendo sepultado e tal, e até dentro disso que a própria Ana tava falando, que tipo, chegou um momento em que, tem um certo preconceito, assim, com o gênero também, né? Não as coisas não são assim, né? Esse ano também teve o da Reese Witherspoon com o Ashton Kutcher na Netflix, né? Mas acho que a gente precisa muito... ainda tem muito que caminhar, porque a gente vê todas as comédias românticas, mas tipo, se a gente botar no papel, ainda é muito heteronormativa, muito branca, né? E a gente vê que as LGBTQIA+, fazem muito sucesso, sabe? E devia investir mais nisso. Por exemplo, eu fico muito de olho, né? Eu estou sempre de olho nas comédias românticas que estão lançando, são dirigidas por mulheres, né? Isso também é uma coisa que eu falo muito lá no meu perfil. O olhar feminino, né, nas comédias românticas é também muito desejado, porque a gente
teve essas comédias românticas por tanto tempo feitas, escritas e dirigidas por homens, sabe? E que acabava reduzindo ali a moça, a protagonista, somente ao seu interesse amoroso. E aí a gente precisa muito também que essas pessoas contem essas histórias, né? Vermelho, Branco, Sangue Azul. Cara, você vê que é um filme dirigido por um homem gay. Você consegue ver, assim, pelas cenas, pela direção, sabe? Pelo roteiro. E isso é muito sensacional. Então, quando você vê ali uma comédia romântica, você consegue ver que tem um olhar feminino, que é escrito por uma mulher, dirigido por uma mulher. E eu acho que isso faz toda a diferença, né? Faz pra mim, pelo menos, né? Eu não sei pra vocês, mas pra mim faz muita diferença. E isso é uma coisa que precisa ser muito, né, olhada, assim, por Hollywood, que eu acho que eles não... ainda estão demorando pra entender, sabe? Que a gente precisa dessas atualizações, que não dá pra ser mais heteronormativo, não dá pra ser totalmente branco e tudo mais, que a gente precisa de comédias românticas plurais, sabe? Não só reviver lá os anos 2000, mas trazer essa diversidade, né? Parece que é difícil deles entenderem, né? Como eu falei, do sucesso de Asiáticos Podres de Ricos já era pra ter eles no cinema, né? Cadê a ativação, gente? Pelo amor de Deus, sabe? Tão triste que Hollywood pena, assim, né? Pra aprender as coisas, sabe? É igual o sucesso de Barbie. O que eles interpretaram com o sucesso de Barbie? Vamos fazer mais filme de boneco, em vez de fazer mais filmes dirigidos e escritos por mulheres, sabe? Então, assim, Hollywood, nossa, é muito difícil eles entenderem, eles pegarem e fazer um analytics, fazer por que isso aqui deu certo, né? Teve uma que lançou esse ano, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Rylane, Um Amor Inesperado. Não, tá na minha de Star Plus. É de dois protagonistas negros e tal. E ela é maravilhosa. Foi uma das melhores comédias românticas que eu já vi. Assim, eu cresci com comédias românticas, obviamente, né? Era nos anos 2000 ele era os filmes que mais tinham representação feminina. Só que eu só comecei a dizer que era meu gênero favorito agora, depois de adulta, porque é quando eu realmente consegui me enxergar nesses filmes, sabe? Que eu comecei a consumir esses filmes feitos por mulheres, sabe? Então eu acho que isso é muito importante, pelo menos, né, pra mim, de poder ver quem tá fazendo essas histórias, né? Porque a gente consegue ver quem tá fazendo essas histórias. Tem uma recente da Netflix que eu tento fazer as pessoas assistirem muito, que é eu sempre esqueço o título em português, porque não aparece direito. Meu Eterno Talvez, que é... Meu Eterno Talvez é sensacional também, muito boa. I'll Be My Maybe. Exatamente, amo, assim, pra quem foi da Mariah Carey, né, a música, e, assim, é bem fofa, é aquela comédia romântica clássica dos amigos, né, que se separam, aí a separação tem angústia imensa, e também é um elenco muito plural, né, e tem uma que vai estrear, que eu vi no screener, que eu tô querendo muito que as pessoas assistam quando chegar, porque eu quero muito conversar sobre ela, que é Shortcomings, que é dirigida pelo ator desse filme, do Always Be My Maybe, o Randall Park. E também é um elenco todo tem a Stephanie Su, enfim... Que sensacional. E assim, é uma comédia romântica que o protagonista é um cara insuportável, ele é um cinéfilo que faz mansplaining, mas assim, é uma comédia romântica que eu tô falando muito sobre isso em todos os podcasts, mas é horrível você se identificar em personagens horríveis, mas acontece. Sim. E são todos personagens muito ruins, assim, e eu quero muito que as pessoas assistam pra conversar sobre. E assim, elenco plural, totalmente. Então, não só de origem, né, de serem atores de origem asiática, não são americanos, mas de origem asiática, de várias origens, né, de vários países da Ásia, mas também tem histórias LGBTQIAPN+, então que é uma coisa que a gente tá vendo agora, né, trisais sendo retratados, casais de duas mulheres, assim, sem a menor cerimônia do esconder. Tem claro, o filme da Kristen Stewart, que eu adoro, mas que muita gente levantou essa questão, né, de ser uma personagem que esconde a namorada, né, então é interessante ver os diferentes pontos de vista, né, sobre os filmes, e os antigos também. Eu gosto muito de ver como a gente lê os filmes que a gente ainda ama, mas a gente reconhece que tem questões, né. Tem uma recentemente na Netflix também, que lançou mês passado, se chama Descoberta Perfeita, e os dois protagonistas são pretos e tudo mais, e é roteirizado, dirigido por duas mulheres pretas também, então fica aí a dica, Descoberta Perfeita na Netflix. Isso que vocês estavam falando sobre a necessidade, né, da gente trazer, né, uma diretora, né,
ter um pessoal que está escrevendo, né, que esteja também envolvido com causas sociais e tal. Isso é muito importante. E aí, eu até queria fazer esse paralelo que a gente estava falando agora há pouco sobre a Barbie, porque eu acho que isso é muito sintomático, assim, do que a gente está vendo, assim, né? Quando Barbie ganha e chega a 1 bilhão em bilheteria e tal, a gente viu um movimento muito forte, né, reacionário, de nossa, que horror, que esse filme que deturpou e tal. A gente ainda vê isso muito hoje em dia, assim, com qualquer tipo de produção. As produções geralmente que são feitas por minorias produzidas, dirigidas e tal, elas tendem a ter um olhar mais crítico em cima delas. E aí, quando a gente vai fazer um paralelo, se a gente for fazer uma análise aqui socioeconômica, né, de 1996 até agora, a gente vai vendo esse monte de coisa que foi acontecendo, tipo a própria globalização, as diversidades culturais, o próprio tipo de relacionamento, né, que hoje em dia a gente questiona muito sobre a monogamia e tal. Então, tudo isso hoje está meio em pauta, assim. E isso é muito interessante da gente realmente destacar, principalmente esses filmes que vão apontar esses outros tipos de relacionamento. Porque realmente quando a gente olha para as comédias românticas ali dos anos 90, dos anos 2000, eles eram sempre muito quadradinhos, assim. Então é interessante da gente ver como esse diálogo e como o próprio gênero ele precisa ir se reinventando de uma maneira que ele atenda aos diversos públicos, né? Nesse sentido, vocês são otimistas, assim, porque a gente ainda tem já algumas obras sendo lançadas, né, com essa pegada e tal, mas ainda assim elas às vezes ficam escondidas dentro do streaming, né? É uma coisa, assim, às vezes é difícil da gente chegar nelas, né? Assim, eu acho que o streaming, não estou defendendo empresas, tá? Sobretudo neste momento de greve e tal, mas só falando, assim, de novas linguagens, né? De como os criadores, né, podem levar suas histórias, né? E são novas alternativas. Eu sinto falta de ver filmes no cinema que sejam diferentes da explosão, tá? Por isso eu amei tanto Barbie, que por mais que seja um filme que é filme de boneca, entre aspas, mas a gente sabe que tem uma mão autoral ali, e que eu acho que é muito presente em grandes comédias românticas desde o início do cinema. Então eu quero ficar muito otimista e pensar assim que a gente vai ver o cinema ainda prestando atenção, até porque tem diretores assim que conseguem fazer a sua dramédia, né? Claro que às vezes assim muito focado em prêmio, né? Assim, eu não gosto do Lado Bom da Vida, mas enfim, né? Foi uma comédia romântica que foi lançada ali com foco em prêmio e tal. Então eu vejo muito assim um caminho maior pro streaming, até porque a gente tem esses autores que estão ganhando, entre aspas, muitas aspas, porque a gente sabe, principalmente com a greve, que isso não existe, né? Essa liberdade artística nos streamings e a forma de contar a história com temporadas, enfim, do tamanho que eles conseguem ver a história. Mas eu quero crer que a gente vai ver no cinema, vai poder ir no cinema, assim, no Natal, ver um filme, não necessariamente da Julia Roberts, mas assim, sei lá, assim, ver um filme da Quinta Brunson, sabe? Por exemplo, média romântica dela, assim. É hipotética, tá, gente? Estou só manifestando um desejo. E tem a questão de ser, às vezes, você ter algumas coisas que são alguns temas, né, que eles passam por coisas irreais, né? Eu tava vendo alguns depoimentos, por exemplo, de uma galera mais nova e tal, reclamando que, tipo assim, nossa, eu cresci assistindo comédias românticas e tal, mas me incomodava demais, tudo acaba bem, é tudo no final o amor que vence e tal, e não é assim, existe relacionamento, existe trabalho, existe o círculo social. Eu sinto falta de verdade, sabe? Pessoal... mas aí eu prefiro ficar na vida real, então. Não vou pro cinema, não gasto dinheiro, então. Esse sentimento aí eu não compartilho, não. Vida real. Eu gosto de ficar feliz. Eu quero ilusão. É isso. A vida real já é tão difícil. Eu quero me alienar, quero escapar. Quero aquele casal que fica
junto no último minuto, assim, tipo, Bridget Jones, assim, sabe? Quero isso. Ai, gente. Quero drama. Drama, assim, que a gente sabe que vai terminar bem. É conforto. As comédias românticas é muito isso, é conforto. Você só pensa em você. O problema é esse. Se eu fosse você... O quê? Outra vez? Bem, dizem que tem um negócio que acontece quando duas pessoas falam juntas. Dá sorte ou dá azar? Sei lá. Tomara que seja sorte. Dar 3 exemplos pra vocês que eu acho que são exemplos que, assim, eu gosto, por exemplo, né? Em termos de história, né? A gente tem, por exemplo, 500 Dias com Ela, que é de 2009, que fala muito sobre essas ilusões e tal, né? Que é uma comédia romântica e não tem um final feliz, né? Não tem isso. O próprio, assim, um dos queridinhos aí, né, de muito cinéfilo e tal, La La Land, de 2016, ganhador de Oscar e tudo, também não tem um final feliz, assim, em termos de romance, né, vamos dizer. E a série Normal People, né, de 2020, também. Então, aí, assim, são séries que são mais pautadas em algo um pouco mais Mas aí Normal People não tem nada de comédia romântica, né? Só tem... só romance. Só tem romance e tragédia. Romance e tragédia, é verdade. Tem, não. Comédia romântica ficou... Mas tem uma comédia romântica nesse estilo também, que é Alguém Especial, que eu amo. Não é meu tipo de... Confesso que não é meu tipo de filme e tal. Quando o casal não fica junto, eu gosto de casal junto, gente. Eu sou romântica. Entendeu? Eu gosto de casal junto. Mas tem um chamado Alguém Especial na Netflix que eu amo, que fala sobre término, né? Que a gente tanto vê ali como é que eles se apaixonaram, mas também é o pós, né? É o dela tentando superar esse término. E é muito lindo, muito fofo. E já vou, tipo, pegar o gancho que você tava falando sobre os streams. Eu super compartilho com a Camila isso, tipo, de querer ir no cinema ver histórias diferentes que a gente tá recebendo, porque sinceramente eu tô cansada de Marvel e desses blockbusters. Então, tanto que o Barbenheimer veio aí pra dar um respiro nisso. E eu super gostaria de ver outras histórias, comédias românticas no cinema, mas eu super acho que os streams estão salvando o gênero, assim. Então, e estão entregando muitas coisas boas, sabe? As pessoas falam na Netflix, mas tem muito filme bom lá. E tem muita comédia romântica boa lá. Inclusive, uma que eu sou apaixonada, assim, eu acho que tá no meio, assim, de favoritas da vida. É o Plano Imperfeito, que eu não sei se alguém já viu aqui. Eu não vi. Já? Gente, eu amo o Plano Imperfeito. É com a Zoe... Como dela? Zoe Dutt. Eu já vi esse pôster por aí. Zoe Dutt, Lucy Liu... Isso, gente, o canal tem tanta química e a história é muito boa, enfim. E foi lá de 2018 esse filme. Então, assim, os filmes estão entregando muitas coisas boas. Agora o Prime Video também. O Prime Video tá investindo muito, né? Tá investindo muito, Eu adoro ver o que muda a minha vida. As pessoas falam, mas eu adoro. As pessoas julgam, né? As pessoas julgam. Eu sempre julgo Triângulo Amoroso. Mas eu adoro. Eu adoro, assim, eu sou formada em novela mexicana, né? Eu acho que tem alguns romances que se resolveriam na não monogamia, mas enfim. No caso dela não dá, porque são 2 irmãos, mas... Não, mas eu acho engraçado porque, tipo, eu vejo pessoas reclamando, né? Ai, vou passar raiva. Eu fico, girl, deixa ela viver, deixa ela lá se interessar pelos 2 irmãos, deixa ela ver o que ela quer. Eu só me divirto com o Triângulo Amoroso, gente. Não passo raiva. Eu sou, assim, novela mexicana, né? Cresci nisso e amo até hoje, assim. E apesar de que eu gosto mais das dramáticas do que das comédias românticas, tipo Betty a Feia, nunca gostei muito. Mas o Rafa tava falando de filme que não termina com casal ficando junto. Tem um que eu amo, que é Mesmo Se Nada Der Certo, do John Carney. Nossa. Que é ela se encontrando no final, né? Ela se encontra na cidade ali. Ela descobre que o grande amor dela é a música que ela cria, né? Sim. E também ela se liberta, de certa forma. E ela não fica com o Mark Ruffalo, né? Que seria a solução fácil, assim, que... Ai,
é mais legal ver os dois como amigos, assim, e depois ela vai no show da Ana Levine, e desculpa se eu tô falando todo o filme, mas enfim, você já devia ter assistido. Filme de 2013, né? Tudo bem. Não, eu acho esse maravilhoso. A trilha sonora, amo demais. Tá no Prime isso, galera. Assistam. Vocês sabem que a Kate Hudson, ela foi perguntada em um determinado momento sobre isso, né? Sobre as comédias românticas terem sumido e tal. E ela foi um ícone, né? Das comédias românticas. Ela fez aquele... Como Perder um Homem em 10 Dias, né? Bom demais isso, bom demais. Então, ela era um ícone, principalmente nesses filmes do início dos anos 2000 e tal. A mãe dela também. A mãe dela também. E aí, quando perguntado sobre por que o gênero caiu, né? E se isso era devido à falta de histórias mais complexas e tal, ela disse o seguinte, que ela acha que às vezes as pessoas pensam que as comédias românticas, elas são só sobre um encontro fofo. E elas são, na verdade, sobre encontrar o amor, descobrir o amor, se apaixonar, se separar e então mostrar como os personagens voltam a ficar juntos. E aí essa que é a estrutura mais tradicional, né, da comédia romântica. E ela acha que é uma estrutura já muito bem definida, assim, que funciona, sabe, com diversos públicos, assim. Então, ela passa um pouco por aquilo que a gente estava falando antes, sobre justamente esse preconceito, assim, com o gênero. E aí, como as pessoas às vezes não entendem isso, assim. Subestimam o gênero. Tanto o público quanto o Hollywood estão subestimando o gênero. Ela, inclusive, chega um momento que ela diz que ela acha que em algum momento o gênero emburreceu. Foi isso que ela falou nas palavras dela. E ela falou que acha que o problema é que às vezes as melhores comédias românticas são realmente difíceis de se fazer, para não ficar caindo sempre no mesmo clichê, sabe? Aí ela entra numa questão que a gente tá falando aqui sobre uma nova leva de comédias românticas que estão chegando agora e que elas estão trazendo um frescor, assim, elas estão trazendo coisas novas. E isso eu acho muito interessante da gente observar, assim. E quando a gente para pra pensar nas comédias românticas que aconteceram ali nos anos 90, nos anos 2000, como elas tiveram um ápice grande, né, em termos de volume e tal, vocês acham que pode ter acontecido, por exemplo, uma sobrecarga do gênero? Tipo, a galera chegou uma hora que cansou, porque, tá bom, eu já sei que eles vão brigar, eles se odeiam e eles vão ficar juntos no final, sabe? Assim, vocês acham que chegou um momento assim que o público já meio que, já saquei a história, tá mudando os personagens, mas a estrutura é a mesma? Eu acho que é uma demonização do clichê, né? Assim, sim. De acreditar que só porque uma coisa segue um clichê, né, tem clichês, ela vai ser necessariamente ruim, quando clichês, assim como gêneros, podem ser bons, filmes dentro de um certo gênero podem ser bons e ruins, podem ser o mesmo, mas usados de uma maneira ruim ou uma maneira boa, né? O clichê clássico do casal que se junta depois que o cara corre o aeroporto, a mulher corre o aeroporto todo, né? Assim, tem filmes assim que isso funciona muito bem. O Como Perder um Homem em 10 Dias é isso. Ele vai seguindo até encontrar com ela lá que ela vai se mudar e tal. E, enfim, tem outros filmes que isso é cansado, isso não é interessante e tal. Tem um filme que eu amava muito quando eu era mais nova, eu acho que ele tem momentos muito legais, mas esse momento do aeroporto, por exemplo, preguiça, que é o Simplesmente Amor. Assim, eu tenho um afeto com ele por conta do Natal e tal, mas assim, é um filme que ele foi caindo cada vez mais, assim, nos meus preferidos, e eu acho que ele usa muitos clichês, assim, é a minha opinião, claro. Ele usa muitos clichês de uma forma que pra mim não funciona tanto, mas pode funcionar pra outras pessoas, assim, é totalmente, né, cada um com a sua história e com a sua expectativa também. Sim. Eu acho que é super isso, tipo, não é só você jogar o clichê e torcer para as pessoas gostarem, né? Eu acho que realmente, conforme os anos, essa bombardeio de comédia romântica, as pessoas já iam esperando o clichê, já iam esperando, sabendo o que ia esperar, e de fato isso uma hora vai cansar, né? E eu não acho que o problema seja o clichê, mas como você trabalha o clichê, né? Por exemplo, o Red Stoker tá aí, tipo,
usando o clichê a seu favor, sabendo reinventar dentro do clichê e tudo mais, porque clichê é maravilhoso, sabe? Adoro. É muito bom. Não é o casal se encontrando no final do aeroporto, mas como você vai colocar o casal se encontrando, né, ali no aeroporto e tudo mais. Então é isso, acho que é como se trabalha. E Hollywood foi perdendo a mão nessa questão e não se atualizando, né? Como eu falei antes, é aquilo de só jogando clichê ali, usando a formulazinha de sempre, pegando os mesmos tipos de pessoas, os mesmos tipos de... tanto para contar a história quanto para fazer história. Então, e não se preocupava de fato em criar uma história bem contada, um romance, né, que vai tocar as pessoas, que vai fazer elas se interessarem. No Brasil, a gente tem um histórico legal também, né, com comédias românticas e tal. A Cami até falou sobre novela mexicana, mas a própria novela no Brasil, né, Sim. tipo, embarcou muito de comédia romântica, de romance e tal, tinha muito disso. Mas, por exemplo, uma das franquias brasileiras mais bem sucedidas da história do cinema brasileiro é Se Eu Fosse Você, que tem a Glória Pires e o Tony Ramos, né? E eles têm aquele lance de trocarem, né, de papéis e tal. E os dois filmes de 2006 e 2009, eles venderam quase 10 milhões de ingressos, assim, foi um sucesso impressionante. E além disso, a gente tem, por exemplo, Meu Passado Me Condena, que é um filme que também levou quase 6 milhões de espectadores para 2 filmes, né? Tem Loucas pra Casar, que também chegou a quase 4 milhões de espectadores, e Os Homens São de Marte, É Pra Lá Que Eu Vou, que levou quase 2 milhões de espectadores. Então o Brasil gosta, se alimenta, e tem uma questão cultural aí também disso. E eu tava até falando disso porque teve esse ano uma comédia romântica musical que se chama Um Ano Inesquecível Outono. No Prime Video. São 4 filmes. Isso, 4 filmes. no livro, né? Todos ruins. Todos ruins? Todos horrorosos. Eu assisti. Mas esse lançamento aí que teve esse ano, ele é dirigido pelo Lázaro Ramos, né? E aí eu achei interessante porque a atriz, a Gabs, que trabalha no filme e tal, ela tava falando que, por exemplo, ela aprendeu a ver comédias românticas, novelas e tal. Ela sempre gostou disso, mas ela ressalta o lance de que ela não conseguia se ver muito, né, assistindo ali. Então ela não tinha como se enxergar, como se ver o próprio corpo, a própria cor, a própria história, porque era aquilo que a gente estava falando. Quando a gente pega esse trajeto das comédias românticas que eram muito brancas e o casal sempre em empregos incríveis, ganhando bem. Sempre jornalistas que ganham muito bem, né? Com uma flexibilidade de horário, né, também. Tem um jovem passando perrengue, né? Não Queria a tem. vida da Carrie de Sex and the City. Isso é uma coisa real, sabe? Minha melhor amiga, ela falou isso pra mim esses dias, porque eu amo comédia romântica, mas ela falou, Ana, eu nunca me interessei pelo Guilherme porque eu nunca me vi nele, né? Ela é uma mulher preta, e ela falou, nunca me vi nesses filmes, eu nunca vi, não tive contato, né, com comédias românticas com protagonistas pretos, então nunca foi um gênero que me agradou, sabe? Continua não sendo, na verdade, né? Ela me falou, continua não sendo. Falei até pra ela que ia fazer uma lista especial pra ela, mas eu fiquei muito pensativa, né, em relação a isso. Falei, total, sabe? Não dá pra contar, sei lá, nos dedos da mão quantas comédias românticas com protagonistas pretos a gente já viu, assim. E agora a gente tá recebendo mais, mas ainda assim é bem menos em comparação a pessoas brancas. Então é isso, sabe? Ainda tem esse outro lado, né, da representatividade. Sim, eu penso muito, teve nesse meio desse boom das comédias românticas, tiveram filmes com a Queen Latifah, né, e teve um filme dirigido pela Jeannie Prince Bythewood, que depois agora fez o Mulher Rei, que é Além dos Limites, que é um filme que se passa no universo do basquete e tal, e ele é uma comédia romântica, assim, ela é fofa, eles têm muita química, e é um elenco preto, né? Então, assim, é um filme que ele não é muito lembrado dessa época ali, eu acho que ele tá sendo mais redescoberto agora, porque a Gina Prince Bythewood tá numa crescente, né, na carreira, e pra você ver, ela já trabalha há tanto tempo, esse filme é de 2000, né, assim. Inclusive, eu vou colocar esse filme na listinha pra minha amiga. Maravilhoso. Ele precisa ser relembrado. Acho que talvez aqui mora
a grande reflexão que a gente tem que fazer, sobretudo nesse podcast, sobre esse tema e tal, que é isso, né? Veja, quando a gente fala de comédia romântica, a gente tá falando basicamente de um gênero que foi rotulado como um gênero feminino, de lançamento de atrizes e muito pouco diverso, assim. Então a gente não tem protagonistas pretos, a gente não tem protagonistas da comunidade LGBTQIAPN+, né? A gente vê essa dificuldade, assim. Hoje em dia, talvez a gente esteja vendo um pouco mais. Mas veja, quando eu tô falando da atriz, da Gabs, que fala que ela não se via, e por mais que o filme seja ruim, um filme brasileiro, até isso é importante, sabe? Até o fato da gente ter um filme ruim é importante, porque isso vai ajudando a gente a entender a categoria e o gênero e melhorando isso, entendeu? Pô, o que funcionou aqui que eu posso melhorar ali e tal. Então, assim, a gente tem um discurso aqui dentro, né, do Cinemação, que a gente fala muito, assim, que não existe filme ruim, né, e com todo filme ele traz alguma coisa que pode ser aproveitada. E eu acho que isso é uma coisa importante, assim, da gente ver, porque é aquilo, quando a gente fala de direção feminina, por exemplo, as mulheres, elas têm pouca margem de erro, assim. Se ela faz um filme de terror, se ela faz um filme de guerra e tal, a margem de manobra dela de erro é muito pouca. Então, se ela errar, ela vai ser esquecida, volta a fazer filmes menores e tal. Se ela acertar, pode ser que seja boa, pode ser que tenha uma segunda oportunidade. Então, assim, é sempre essa desconfiança por cima, é sempre essa visão masculina, branca, né, heteronormativa, enfim, que fica por cima desse gênero e que por isso também dificulta demais a sua implementação e o seu resgate também, né? Então eu acho isso importante, eu acho que talvez esse é o ponto principal pra gente refletir sobre as comédias românticas e em que ponto, né, a gente tá com elas dentro da nossa história cinematográfica mesmo. Hello? Mrs. Lerner, your husband was on a helicopter that went down in the Pacific. Jesse, at first it was so hard to let go. I refused to admit you were gone. But then I started to think that the good days could be good weeks or good months. I'm finally ready to live again. Emma? Sam? Ô Edu, traz pra gente alguns filmes aí que você gosta, assim, filmes, você já mencionou alguns assim, mas tem algum assim que tipo, te encantou porque, sei lá, trouxe alguma coisa diferente e você falou, caraca, isso é demais. Diferente demais pra comédia romântica, né? Diferente demais. Diferente demais pra comédia romântica, você tá querendo um pouco da pessoa, né, Rafael? Não sei, quais foram as últimas, assim, que te encantaram? Pô, me encantar é um negócio bem difícil hoje em dia, né? Porque eu sou uma pessoa cética atualmente, né? Tá difícil de achar alguma coisa. Mas, assim, que eu gostei bastante, assim, eu acho que é porque ele foge um pouco dessa coisa da comédia romântica e também porque ele traz uma reflexão sobre, por você estar com uma pessoa, não necessariamente você não precisa mudar, não precisa ir atrás dos seus objetivos, que é justamente o Amores Verdadeiros, né, do Prime Video. Ele tem bem isso, porque não sei se o pessoal sabe a sinopse, mas o personagem do Simu Liu, ele era melhor amigo da Philippa Soo desde que eles são, né, na escola, e aí ela acaba conhecendo um outro menino, se apaixona por ele, casa com ele, vira parceira de vida dele, e ele é jornalista dessa galera que vai pra Antártida, né, essa galera que faz... de novo. E natureza, né? E ela vai junto com ele, tira as fotos, e um dia ele vai fazer uma viagem e ele desaparece. E ele é dado como morto. Ela, obviamente, fica ali no luto, segue a vida, acaba se reencontrando com o personagem do Simu Liu. E eles, né, sempre tiveram essa conexão, essa chama volta. Eles estão prestes a se casar quando a gente descobre que o marido dela não estava morto. Ele volta. Entendi. E aí ela vai passar um tempo com esse marido pra entender o que ela sente, né? Porque ela ama um, mas ela também ama o outro e, obviamente, no final eles chegam aí à conclusão ela chega a essa conclusão sobre ela, né? Que é o mais importante. Se você quiser ver esse filme pela perspectiva do marido que sumiu, você assiste Náufrago, né?
Mas foi uma surpresa, uma boa surpresa, né? A gente, eu sou muito básica quando trata de comédia romântica. Não precisa de muito. Só precisa de muito. Você falou uma interessante. Uma interessante, que ela, pra mim, ela é meio agridoce, né? Que é uma que também tá no Prime Video, que é o Ajustando um Amor, que é com aquele Coco e com aquele menino que eu acho horroroso, gente. Pete Davidson? Que namora todo Esse mundo. mesmo, Falou horroroso. Esse mesmo. Que ela tem uma máquina do tempo e ela fica voltando no tempo pro primeiro encontro deles pra poder tornar aquele encontro perfeito e tornar ele perfeito pra ela. É muito bizarro. Né? Mas é uma perspectiva interessante de se ver. Sim. Uma coisa meio feitiço do tempo, né? Assim. Isso, só que do inferno. Entendi. Eu também amo aquela bobeirinha que foi que saiu ano passado, né? Que Jennifer Lopez é obcecada por fazer filme de casamento, né? Ela é obcecada. Ai, gente, sim, ela casa em todos os filmes. Ela adora fazer um filme. Se ela recebeu um script, tá assim, você vai casar. Aí ela fala, eu vou fazer. Né? Que foi o que tem ela e o Owen Wilson, né? Que ela é famosona. Eu não vi isso ainda. Eu quero tanto ver isso. É maravilhoso, que ela é famosona e ele é professor de matemática, né? Casa comigo, né? Casa comigo, exatamente. Cara, ela lançou no mesmo ano Casa Comigo e Casamento Armado, é isso? Sim, exatamente. Exatamente, ela é obcecada por casamento. No Casamento Armado ela passa o filme todo de vestido de noiva. E é por isso que ela casou logo com o Ben Affleck. Exatamente. Perdeu tempo. Ela mesmo, ela tá de casar. Agora, vocês sabem que todas as vezes que a gente levantava essa pauta de comédia romântica aqui no Cinemação e tal, a gente tinha, principalmente no nosso grupo, né, que tem lá os patrões e tal, sempre tinha a sugestão de falar sobre Hugh Grant. Porque ele foi um ícone, né, nas comédias românticas e tal. E é interessante porque eu acho que ele é um dos nomes, vocês até comentaram no começo, assim, que é um filme muito atribuído à mulher e às atrizes, Sim. né? E o Hugh Grant é um cara que, tipo, ele se firmou como um cara de comédia romântica, assim. Vocês lembram de algum outro ator que surfou essa onda também? Fred Prinze Jr., talvez. Mas não tanto, né? Sim, era das comédias românticas. O Matthew McConaughey. Aquele moço ruivo também fez, né? Aquele moço ruivo. Qual que é o moço ruivo? O Matthew. Aquele filme... Não, que tem o menino com a Rachel McAdams também. About Time, né? Mas ele fez além de About Time. Ele fez alguns. Mas o Matthew McConaughey fez mais de uma. Ele fez. Ele fez. É porque o dele sempre caía naquela coisa de não Nossa, ele fez vários, mas ser comédia de ação, né? Ele fez uma que ele tem umas ex-namoradas, assim, que é meio tipo. Nossa. Fantasma do Natal passado. Ele tem uma com a Jennifer Lopez. Ex-namoradas. Ele tem uma com a Jennifer Lopez. Como Perder o Homem em 10 Dias. O Casamento dos Meus Sonhos. Que é filme de casamento da J.Lo, claro. E tem um também com a Sarah Jessica Parker, que eu não tô lembrando o nome. É o Failure to Launch. Armações do Amor. Isso. Ele é bem assim, tem um que fez e que eu acho que ele é até subestimado nesse sentido, que é o Steve Martin, né? Sim. Verdade. Nem sempre ele era o herói romântico, né? Tipo o pai da noiva, né? Mas ele fez, assim, ele fez com a Goldie Hawn. Ashton Kutcher, gente. Mas Ashton Kutcher. Ele é um grande ator, né? Vamos Ele limpa a nossa visão, assim, né? Mas ele fez muitos. Mas o Hugh Grant, acho que é o rei, assim, porque ele fazia personagens que eram interessantes também, né? Assim, principalmente no Bridget Jones e no Notting Hill. Então, ele virou um ícone, assim, né? Tanto que eu acho que, não sei, pra gente que acompanhou muito forte ele nos filmes, nas comédias românticas e tal, ver ele agora, né, ressurgindo, tipo, ele entrando agora nessas franquias de Marvel, não sei o que e tal, pra mim gera até um estranhamento, assim, sabe? Eu olho pra ele e eu falo assim, caraca, esse cara aí parece meio deslocado, sabe? Cadê, gente? Liguem pra ele aí, o Renée Zellweger, bora fazer. Eu vi o que? Uma minissérie com ele esses dias, que ele era o vilão, que eu fiquei, não acredito nisso. Pois é. Sabe o que eu acho interessante? Porque as comédias românticas, elas tinham também uma questão, assim, não sei se vocês tinham essa impressão, que também era uma coisa meio que, às vezes ela reunia
tipo, atores que você ficava assim, caraca, esses dois vão estar juntos, vão ser par romântico, tipo, tinha uma coisa meio bastidores, sabe? Que movimentava também. Sim. Tipo, eu acho que o concurso disso, assim, tipo, o auge disso foi quando lançaram o Sr. e Sra. Smith, sabe? Sim. Que era tipo, nossa, as duas pessoas mais bonitas da face da Terra, né? Inclusive, isso aconteceu recentemente com a Sydney Sweeney e com o Glenn Powley. Aí a galera falou, as comédias românticas voltaram, galera, tô até especulando. Que tá rolando assim, tipo, protagonistas. Eu falei, finalmente as comédias românticas voltaram de vez. E vocês lembram, na mesma época, Jennifer Aniston lançou Separados pelo Casamento, né? Assim, então foi assim, o filme chamado The Breakup, né? Assim, que... Então, assim, foi tudo na mesma época e teve tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu. Mas é bem curioso isso, eu não tava pensando assim muito... Porque, por exemplo, Tom Hanks, Meg Ryan, estavam todos assim em seus casamentos, né, assim... Meg Ryan teve depois uma questão, assim, que acabou culminando o cancelamento dela de Hollywood, mas foi depois, né? Não tinha muito isso, assim, de Julia Roberts, assim, com os pares de comédia romântica, pelo menos, né, assim... O Richard Gere, né? O Richard Gere também fazia bastante filme assim. assim. O Richard Gere, verdade. Ele faz filme até de cachorro, né? Ai. Mas eu acho que, por exemplo, esse último filme que a Julia Roberts fez com o George Clooney, ele tem um pouco disso, sabe? Que tipo metalinguagem, né? É, uma metalinguagem. É tipo, caraca, eles estão voltando e vão fazer um casal. Mas ela não fez casal antes. Ex-casal. Sharon Tatum, eu não vi, eu acho. Eu não sei se é comédia romântica. Qual foi? Julia Roberts e o Channing Tatum. Julia Roberts e Channing Tatum? Ah, é a Sandra Bullock. Eu não vi. A Sandra Bullock. Sim! Cidade Perdida! Cidade Perdida! Fazer comédia romântica, fazer filme, voltou com Cidade Perdida, né? Eu amo Cidade Perdida, é muito divertido. Eu falo que é tudo que Jurassic World queria ser, assim. Química, assim, dos atores e tal. Porque lembra muito Tudo por uma Esmeralda, né? Que é um clássico dos anos 80 e tal. Sim. Essa coisa de aventura, né? E acho que esse filme da J.Lo também tentou ser um pouco esse mais recente de casamento dela. Tem romance esse filme? Tem, né? Acho que tem uma tensão sexual entre eles. Não lembro. Pesadíssima, tensão sexual pesadíssima. É, porque ele é o modelo da capa dos livros dela e tal, assim. Então ele é um cara totalmente idealizado. E, enfim, é verdade. Ele aparece pelado? Não lembro mais. Parece a bundinha. É. Tem isso, né? Que as comédias românticas, elas, assim, as clássicas, elas obedeciam, obviamente, o Código Reis, então tinha muita coisa sugerida e muita coisa que não podia aparecer, né? Mas, assim, por exemplo, Aconteceu Naquela Noite, né? Que é um filme marco do gênero, né? Tem aquela cena, assim, que ela levanta o vestido, né? Só pra mostrar um pouquinho da perna. E já foi um escândalo na época, né? Então é interessante também ver como a história do cinema evolui nesse sentido, porque nos anos 70 teve uma comédia romântica chamada Essa Pequena é uma Parada, com a Barbra Streisand, que ela que vai atrás do cara, né? Assim, eles têm uma dinâmica muito assim de gato e rato, e é ela a pessoa que tá interessada mais. Então, assim, é bem curioso, assim, que você não veria tanto num filme dos anos 50, no filme dos anos 40, como essas dinâmicas vão mudando, né? Sim, nossa, muda demais. Eu tava até pensando aqui, enquanto você tava falando sobre esse negócio das dinâmicas, por exemplo, não sei se encaixaria nisso, mas, por exemplo, quando lançaram o Hit, né, aquele filme com Will Smith, lembra, de 2005? Tipo, talvez esse filme seja o que os Red Pill... Nossa... Não é? Daqui a pouco vai ter filme dos Red Pill com o manualzinho do que tem que fazer. É meio coach, né? Meio coach. Na verdade, ele é um coach, né? Ele é um coach, assim. Ele é um coach e ele tá querendo ensinar o cara a ficar com a mulher dos sonhos dele. E aí ele fica dando, tipo, ele dá várias regras ali e tal, né? Do que o cara tem que fazer. O cara, no caso, é o Kevin James. E aí ele fica
dando várias regras, o Kevin James faz tudo errado, e aí nisso a moça que o Kevin James gosta e tal, começa a prestar mais atenção nele, porque ele é todo atrapalhado e tal, e o Hit, né, que é o Will Smith, ele vai seguindo a regra deles pra conquistar a Eva Mendes, né, e aí ele também se embanana algumas vezes e tal, e a Eva Mendes também vai gostando daquilo, mas é um filme assim, tipo, com uma perspectiva também bem masculina e, né, e com um manual também ali, isso é muito bizarro, assim, pegando isso que você tava falando, Cami, como esses códigos de conduta, né, aparecem. Tem o Amor a Toda Prova, que também tem isso do coach, né, que é o Ryan Gosling, que ele vai ensinar o Steve Carell a viver, entre aspas, né, mas é engraçado porque é um filme que o Steve Carell se sente meio que emasculado porque ele foi abandonado pela esposa, né? Sim. Então já é uma coisa diferente, e eu adoro o Ryan Gosling nesse filme, adoro o Steve Carell nesse filme, acho que eles formam uma dupla muito engraçada. Sim. Assim, e é uma comédia romântica recente, assim, que também tem elenco 500 atores, né? E funciona muito bem, todos os núcleos ali, né? Exato. Eu tava lembrando de um hitzinho aqui que eu amo. Esse também é outro que eu assisti várias vezes também. Que é o A Verdade Nua e Crua, com o Gerard Butler e a Catherine Heigl. A Verdade Nua e Crua. Caramba! Nossa, eu até me engasguei aqui. Gente... E esse filme é muito terrível. Se você ver ele hoje em dia, você vai encontrar tantos problemas nesse filme. Ela é repórter do Entertainment, nunca esqueci. Jura? Faz uma sinopse pra gente, Edu, pra quem não conhece. Cara, a Catherine Heigl, ela é uma produtora de TV, né? E ela faz lá um desses programas de manhã, né? Tipo Good Morning America e tal, não sei o quê. O pessoal traz o personagem do Gerard Butler, que é o cara que faz um programa na madrugada, e ele é todo machão, come todo mundo e tal, não sei o quê. E aí ela tem que passar a dirigir ele no programa. E, obviamente, eles são os opostos, porque ele é o todo pegador e tal, e ela é certinha. Ela é uma pessoa que se preserva. O homem dos sonhos dela é o cara que vai levar ela pra passear, tipo um príncipe encantado. E ele vem pra subverter toda essa coisa da cabeça dela, né? E aí tem cenas dantescas, do tipo, ela bisbilhotando ele e ficando presa na árvore só de calcinha. Umas coisas assim, incríveis, assim. Mas ela ligando pra ele de madrugada, assim, no meio do programa e esculachando ele. Eu acho engraçado, gente. Entendo todos os problemas, mas me divirto. Me divirto, gente. Não, é engraçado. Mas é o puro suco... Né? É o produto de seu tempo. É o produto do seu tempo, tem uma recente que eu gosto muito, que é Palm Springs. É maravilhosa. Eu não gostei não, gente. Oi? Mas é uma coisa minha, porque eu sou meio chata com coisa de looping. Eu não gosto. Sabe? Eu não gosto, gente. Não gosto eu acho que são dois atores muito conforto pra mim, assim. A mãe do How I Met Your Mother e o Jake Peralta, assim. A Taylor e a Christine Milioti. Eles são dois atores muito conforto. Eu acho que a junção dos dois é maravilhosa, assim. E eu acho que é um filme que, se tivesse sido lançado na Netflix, assim, quando ele foi lançado, teria, assim, irritado, porque é um elenco de algoritmo quase, né? Assim. É verdade. Sim. E vocês gostam do E Se Fosse Verdade? Que eu amo também, Se Fosse Verdade. Amo. Eu amo. Olha aí, grande clássico, hit. Mark Ruffalo, né? Sério, eu acho que é uma das minhas favoritas. O Mark Ruffalo, né? Mark Ruffalo fez de repente 30 também. Um ícone de comédias românticas, sabe? Olha aí, um bom nome. Aquela com a Jennifer Aniston também. Aí. Que era a continuação do Primeira Noite de um Homem. Dizem por aí. Don't cry, shop girl. Don't cry. I wanted it to be you. I wanted it to be you so bad. Agora, tem um gênero dentro da comédia romântica, tem um subgênero, que é da comédia romântica, que são os amigos que resolvem que só vão transar
pra se satisfazer, mas sem ter vínculo amoroso. E depois Sem eles compromisso. Sem compromisso. Isso foi uma febrezinha também que rolou, lembra? Que saía um filme atrás do outro. E aí era Ashton Kutcher, era, sei lá, teve... Mila Kunis, né? Eles até brigaram, discutiram esses dias, né? Eles falando qual era o melhor. Se era o da Mila Kunis ou do Ashton Kutcher. São casados na época. Eu sou time Mila Kunis, eu sou time... eu acho que eu prefiro o da Mila Kunis e do Justin, assim. Que um é sexo sem compromisso, outro é amizade colorida, é isso? É isso. Eu só tinha amizade colorida. E também tinha o Amigo com Benefícios, que era com a Natalie Portman. Era isso que eu ia falar, que é esse também. Com a Greta Gerwig, né, assim, ela era a melhor amiga. Que era com Ashton Kutcher também. Sim. Sem falar no clássico, né, Harry Styles, né, o maior de todos. O maior de todos. Também gosto de Amor Manda Mensagem. Ah, não, eu assim, o Amor Manda Mensagem é o You've Got Mail, né, o Mensagem Pra Você. Isso. Nossa. Assim, eu prefiro esse do que o Sintonia de Amor, assim. Eu amo Sintonia de Amor, mas esse Mensagem Pra Você eu acho perfeito. É uma das minhas comédias românticas da vida, assim. Tudo é muito puro suco de anos 90 e também é personagens que se odeiam. Assim, o final, quando ela fala, eu queria que fosse você, eu tava torcendo pra ser você, nossa, amo. Tem uns clássicos, tipo esse daí, que é com Tom Hanks, com a Meg Ryan, né? E eles, tipo, também tem uma rixa, ele representando... O mundo corporativo, né? O mundo corporativo e ela com uma livraria pequenininha e tal. Cara, isso é tão suco dos anos 90, porque, ó, primeiro, livraria já é um troço que tá sumindo. Outra coisa, o título do filme é You Got Mail, né? Tipo, você tem um e-mail. E hoje em dia seria o quê? Você tem um zap. Tinder pra responder. Tipo, é uma coisa muito específica, assim, do final dos anos 90. E é remake de um filme que era a troca de cartas, né? Que era do Lubitsch. A loja da esquina. Então, assim, é bem... Cada época tem o seu, né? Assim, tem o sua forma de se comunicar, né? Agora tem dois que eu queria perguntar pra vocês, porque são dois que eu gosto bastante, assim. Eu tenho mais um carinho afetivo, porque eu lembro de eu assistir ele na época que eu tava pensando, né, na faculdade e tal, que é Do Que as Mulheres Gostam, de 2000. Olha aí. E eu lembro que esse foi um filme que me marcou porque eu fiz publicidade. E eu fiquei pensando assim, caraca, que legal esse lance de você fazer pesquisa e não sei o que, sabe? Amigo. Só ilusões, eu era um jovem. Ai, gente, as comédias românticas. Pois é, e esse foi eu acho uma sacada curiosa, né? O Mel Gibson ser o cara que acaba acidentalmente entendendo o que as mulheres querem. Não é? Assim, ninguém sabia em 2000 quem... Assim, poderia até saber, mas eu com 12 anos não sabia, né? Não. Assim, então eu gosto desse filme. Acho que ele tem umas sacadas muito inteligentes, assim. Teve uma refilmagem, né, com a Taraji P. Henson, mas eu não assisti. Sim, é um pavor, mas eu amo a Taraji P. Henson, então não importa o que ela faça, eu assisto. Sabe o que é interessante? Que esse filme, que é o de 2000, com o Mel Gibson, com a Ellen Hunt e tal, tem também a Marisa Tomei, né? É um filme que é dirigido pela Nancy Meyers, né? A Nancy Meyers é a rainha da das comédias românticas, né? Então, enfim, mas era um filme que tinha essa pegada. E a história, pra quem não conhece, porque afinal de contas é um filme que já tem 23 anos, esse filme. É um filme que conta a história de um cara que ele trabalha numa empresa de publicidade, eles precisam fazer uma campanha e tal, e ele é um cara super machista, e aí ele resolve fazer um experimento um dia em casa, e aí ele cai na banheira com um secador de cabelo enquanto pintava a unha, e de repente ele começa a ouvir só as mulheres, tudo que as mulheres pensam ele começa a ouvir, e aí isso dá um pânico nele lá e tal, enfim, é bem engraçado. Mas outro que eu tava lembrando aqui também é o Casamento Grego, né, de 2002. Nossa, essa eu amo tanto que chega a doer. Não é? Casamento Grego 2, animadíssimo a ver Casamento Grego 3 mês que vem, né? Pois é, já é mês que vem, né? Sim, obrigado, Senhor, obrigado por tanto. Casamento Grego e Mamma Mia, gente. Mamma Mia, eu sou apaixonada. Mamma Mia, meu Deus. Tem pra ninguém. Nossa Senhora. Amo.
amo Mamma Mia. Ô, Edu, mas explica por que você é apaixonado por Casamento Grego? É porque eu sou apaixonado pela Nia Vardalos, né? Ah, sim. Eu sou apaixonado por ela, e aí... Carisma inacreditável. Ela mulher. tem. O roteiro é dela, né? O roteiro é dela, gente, e ela é muito boa. E esse filme, ele é um filme que ele é muito conforto, porque os personagens principais são muito carismáticos, todos os personagens coadjuvantes, aquela família gigantesca, são maravilhosos. Não tem como. Tem o John Corbett também, que tá um tesão nessa época. Ela roteiriza os dois, o primeiro e o segundo? Sim, se eu não me engano, o segundo ela produz o segundo. E ela vai dirigir o terceiro. Ela foi indicada ao Oscar pelo primeiro. Olha aí. Caraca, ela vai dirigir o terceiro. É a primeira direção dela? Será? Ela já dirigiu outro filme. Ela dirigiu Eu Odeio o Dia dos Namorados. Que é com ela protagonizando, que também é outro hino maravilhoso. Também com o John Corbett, exatamente. É muito bom. A Nia Vardalos também fazia, né? Agora ela não aparece tanto assim, mas ela fazia bastante dessas comedinhas. Tem aquele lá que é Falando Grego também. Nossa, perfeito. Verdade, né? Ela não fez tanto filme, né? Tô vendo aqui. Não! Aí quando fazia eram os papéis que lembravam o Casamento Grego. É verdade. Tipo, lembrava mesmo, é verdade. Exato. Pô, fazer um filme chamado Falando Grego, pelo amor de Deus. E a capa aqui é ela na Grécia mesmo. Ela é uma... Ela é uma guia turística. É uma guia turística, exatamente. Aí ela se apaixona pelo motorista, que é feio, mas depois toma um banho e fica bonito. Momentos, né? Aí é tudo, gente. É isso, Rafael. Você falando que eu quero realidade na minha vida. Não, eu quero isso. Eu quero a guia de turismo se apaixonando pelo motorista que é feio, tomou um banho e ficou bonito. É isso. Penteou o cabelo e é isso, tá pronto. Quero uma menina que chama os 3 pais pro casamento e começa a cantar ABBA. Aí é isso. Mãe canta ABBA dançando pela Grécia. É isso que eu quero, gente. Perfeito, é isso. Isso que vocês estão falando, eu acho muito interessante, porque principalmente assim, quando a gente para pra pensar, principalmente em tudo, né, que a gente passou nos últimos anos, pandemia e governos, né, super conservadores, ultradireita e tal, essa ascensão, né, do conservadorismo e, enfim, muita coisa assim que, tipo, existe, né, ainda uma resistência e tal. As comédias românticas, elas surgem quase que como um frescor, assim, né? Ela tem uma coisa leve que é muito legal, mas ela também a gente precisa ter esse cuidado para que ela tenha um ponto de equilíbrio suficiente para que ela não fortifique demais esse olhar conservador de algumas coisas, né? Mas que ela possa trazer um discurso também novo, assim, né? Então, eu entendo toda essa comoção e tal por trás, mas uma das coisas que eu mais gosto hoje em dia de eu estar vendo esse renascimento das comédias românticas é justamente ela tá se modernizando, ela tá trazendo um discurso social novo, ela tá apresentando pra gente personagens novos, encaixando, né, com coisas mais atuais, assim. O clichê, trabalhar o clichê, essa coisa do correr no aeroporto, os dois se odeiam e acabam ficando juntos e tal. Eu acho que tudo isso, assim, a gente pode manter e faz parte dessa estrutura e tal, e dessa busca pelo amor e tudo mais, mas o que eu mais gosto é justamente isso, assim, a gente tá vendo um linguajar novo, sabe, uma brincadeira nova, um olhar diferente para essa linguagem, assim. Vocês que gostam e já falaram algumas vezes aqui que é o gênero que vocês mais gostam e tal, vocês estão otimistas, assim, vocês estão olhando e falando assim, nossa, agora tô vendo que, sabe, estamos voltando e tá vindo uma coisa fresca, assim, vocês sentem uma renovação no ar, assim? Eu acho que a gente passou por um momento tão grande que só filme de boneco, né, o tempo inteiro, que eu acho que qualquer coisa que vem, assim, vem com um ar de novidade, né? Então, a gente teve várias dessas comédias. E eu acho que pode ser um caminho visto aí que os filmes não estão dando muito dinheiro. Então, vamos parar com esse negócio de fazer filme de 200 milhões todo dia, né? Faz uma comédia de 30 milhões ali, 50 milhões, sucesso demais, que vai arrecadar e vai ser bom pra todo mundo, sabe? E depois vai ter uma vida longa aí nos streamings e tudo. Porque você pode ver, essas comédias românticas que a gente falou, quando elas estão nos streamings, a gente vai ver várias vezes elas, porque elas estão ali
e são filmes que trazem um conforto muito grande. Então eu acho que existe a abertura para você poder ter novas comédias e novos tipos de comédia com mais representatividade, como as meninas falaram, né? As meninas falaram Alguém Avisa. Ano passado também teve o Mais Que Amigos também, tradução horrorosa, né? Crazy Rich Asians. Então eles estão abrindo os caminhos assim, e eu acho que dá pra fazer uns filmes bem legais sem gastar muita grana, entendeu? E que vai alegrar. Não, menos tempo de filmagem. Você vai passar 8 meses no chroma key. Exato! 20 dias tu gravou. Você precisa de uma rua em Nova York, sabe? É isso. É verdade. Eu sempre me mantenho otimista, gente. Tipo, eu gosto de ser a pessoa otimista, sabe? Que acreditar que a gente vai ter essas mudanças, assim, que de fato a gente vai ter cada vez mais comédias românticas, que eles vão ver que o romance vende, que, né, eu sempre tento passar pelo lado otimista, por mais devagarinho que Hollywood seja, por mais que passos de formiga que seja, eu sempre me mantenho otimista, sabe? E agora, com o sucesso estrondoso de Vermelho, Branco, Sangue Azul, eu espero que a gente tenha muito mais comédias românticas LGBTQ+. Então, assim, eu espero, né, que Hollywood veja que é um gênero que se você olhar pra ele, se você trabalhar nele, se você prestar atenção, se você investir, vai dar bons resultados, vai lucrar, sabe, vai ter público. Então é isso, eu tô bem otimista. E eu acho que eu tava falando, só para complementar, além disso, também é muito legal redescobrir os filmes antigos e ver discursos que são muito interessantes, assim, e são muito atuais. Por exemplo, eu tinha que falar da minha comédia romântica preferida, que é Notting Hill. Assim, a maior da vida. Sim. É um filme que fala de violência doméstica, né? Que fala sobre síndrome da impostora, fala sobre as diferenças, né? Um cara que não tem tanto, assim, o que é sucesso também, né? Mas um cara que não tem tanto sucesso quanto a mulher, né? Que ela vai ser a que ganha mais no relacionamento. E também, lembrando agora, fala sobre pressão estética, né? Que é uma personagem... Aquela cena ali do jantar deles na casa da irmã dele, ela é totalmente, assim, cheia de profundidade. Assim, ela tem muitas camadas ali só naquele discurso da Julia Roberts, porque que ela merece a última fatia do bolo. Então, é interessante também descobrir esses discursos. A própria Bridget Jones ali, ela não é gorda, mas é muito mais um caso ali de pressão estética e da família do que ela ser uma mulher gorda. E eu falo assim, eu sou uma ex-magra atual gorda, então assim, eu gosto de me ver também, ver mulheres como eu no cinema. Eu quero ver a Beanie Feldstein protagonizando um monte de filmes, sabe? Quero ver essas atrizes, eu quero ver se a Lena Dunham vai atualizar os discursos dela, sabe? E fazer coisas interessantes, até porque ela junto com a Greta, elas meio que inauguraram um novo momento de mulheres criadoras, né? Mulheres brancas, a gente tem que ressaltar, né? Não é uma voz 100% plural, mas eu quero ver essas mulheres falando das suas histórias, mulheres trans contando suas histórias e contando as histórias ao redor. Então, eu quero pensar que, assim como a Ana, eu quero ser muito otimista, assim, de pensar que a gente vai ver outras histórias, assim, e é lógico que vai continuar sendo dominado por homens brancos de 60 anos, vai, assim, é um processo muito lento, mas, assim, o pós-Me Too, assim, abriu muitos olhos e também de ver que essas histórias são lucrativas. Eu acho que é isso que o Oscar da Michelle Yeoh começou a ser desenhado ali no Crazy Rich Asians, assim, por exemplo. E não é uma comédia romântica pela qual ela ganhou, mas, assim, foi de Hollywood redescobri-la, assim. Então, são processos, assim, que vão criando consequências mais na frente, né? Sim. Eu sei que a gente vai ver o filme da Polly Pocket, né, em breve, então essa é a consequência mais rápida, mas espero que seja um bom filme. Mas eu realmente acho que Hollywood tá entendendo que essas histórias de romance não dá mais pra serem reservadas a pessoas brancas e magras, cis e heterossexuais, sabe? Como você falou, né, de protagonistas gordas, isso também é algo que me representa muito. E com o sucesso dessas séries e desses filmes que mostra, né, pra Hollywood, olha, todo mundo quer se ver nesse local, todo mundo quer se ver sendo amado e amando, sabe? E todo mundo merece estar nesse local. Então, é isso, eu sou muito otimista.
Plano Detalhe da semana, aquele momento aqui que a gente dá dicas para vocês ouvintes. A gente já falou um monte de filme durante o nosso papo aqui e certamente a lista de vocês vai aumentar agora. Vamos começar com você, Cami, o que você trouxe de bom pra gente aí de Plano Detalhe? Então, eu pensei em 2 dicas temáticas. Quando se fala em comédia romântica, a gente fala de... apesar de ter sido muito dominada por homens dirigindo, foi um momento em que mulheres conseguiram dirigir seus filmes, né? E roteirizar seus filmes, principalmente. E uma delas é a Nora Ephron, diva maravilhosa, né? Faz muita falta. E tem 2 produções, assim, pra quem quer conhecer mais da história da Nora Ephron. Uma delas tá na HBO Max, que é um documentário chamado Everything is Copy, seria Tudo é Cópia, e é dirigido pelo Nick Hooker e pelo filho dela, o Jacob Bernstein. E assim, a Nora Ephron já morreu. Que legal. Assim, a Nora Ephron, ela morreu tem alguns anos, ela passou por uma batalha muito forte com câncer, né, assim, e nos deixou precocemente, mas deixou uma obra muito longa, não só como diretora, mas também como roteirista. Antes mesmo dela começar a dirigir, ela tinha uma carreira muito extensa como roteirista e como escritora, né, e esse documentário mostra muito, assim, é muito uma carta de amor do filho à sua mãe, e tem depoimentos e histórias de pessoas que trabalharam com ela e como ela era uma pessoa especial para todo mundo. E como a carreira dela teve muitos altos e baixos, e ela é um caso raro, assim, que a gente lembra mais dos sucessos do que dos fracassos, assim. Principalmente com mulher, a gente lembra muito, assim, quando uma diretora mulher fracassou e parou de trabalhar em Hollywood, né? No caso dela, a gente lembra muito mais dos sucessos, então isso é muito raro. E o outro é um filme que é uma ficção, que é baseada num livro dela sobre a separação dela do Carl Bernstein. Ela era casada com Carl Bernstein, que era um dos jornalistas do Washington Post, né, que desbravou aquela história do Watergate, que depois virou filme com o Dustin Hoffman e o Robert Redford. E ela era casada com ele, né, teve esse filho, o Jacob, e aí ela escreveu um livro depois da separação chamado Heartburn, que virou um filme roteirizado por ela e dirigido pelo Mike Nichols, que é A Difícil Arte de Amar. Esse filme está disponível só para aluguel, mas é muito interessante porque é um filme que foca muito na relação dela com o marido, é a Meryl Streep e o Jack Nicholson, então assim, a gente já sabe assim que qualidade de atuação vai ter. E eles têm muita química, mas é uma relação muito difícil e de muito confronto de poder, porque no momento em que ele começou a ascender na carreira, na verdade ele já era um jornalista de muito sucesso, mas ele precisou mudar de cidade, e aí ela foi mudar de cidade com ele, ela se anulou muito por conta dele, e aí o filme é muito sobre essa redescoberta dela como mulher e tal, e é muito, muito bonito, assim, tem os momentos bem catárticos. Eu não posso falar quais porque senão vou entregar, mas é um filme bem interessante. Eu acho que dá pra fazer uma sessão dupla, assim, pra quem quiser conhecer mais da pessoa Nora Ephron. Nossa, que demais, ótimas dicas. E Cami, só pra, me corrija se eu estiver errado, mas Nora Ephron, diretora, inclusive, de Sintonia do Amor, né? Mensagem pra Você, que a gente comentou aqui. Assim, ela trabalhou, assim, imensamente. Ela é roteirista do Harry Sally. Assim, ela trabalhou muito com Mike Nichols, trabalhou com Robert Reiner, e, assim, foram casos raros, assim, de homens, assim, que deram oportunidades para mulheres na indústria, até porque o Robert Reiner, ele tava junto lá da Penny Marshall, então, assim, foi uma geração ali que se ajudou muito, né? Legal. E o Mike Nichols, né, assim, um dos meus diretores favoritos, e pra quem gosta, assim, de um bom filme, assim, de casal brigando, de muito diálogo, A Difícil Arte de Amar é pra vocês. Caraca, vai ser pra mim, então, já coloquei aqui na minha lista, adorei. Eduzinho, e você, o que você trouxe de bom pra gente, de Plano Detalhe? Menino, já que a gente tá falando aí de comédias românticas, romances e tudo, então vamos falar de uma minissérie da dona Netflix aí, que estreou, acho que deve ter umas 3 semanas, né, chamada Um Conto de Fadas Perfeito. É uma minissérie espanhola, baseada nos livros de uma autora que agora não vou lembrar o nome, mas é a mesma autora dos livros de Valéria, que também tá na Netflix. E nessa série a gente tem esses 2 personagens que cada um, à sua maneira, tá vivendo um momento difícil dentro de seus respectivos relacionamentos. Ela é uma mulher que é independente, que ela é herdeira de um império de hotelaria, né, milionária, rica, mas que acha que não quer casar, e ela tá pra casar com um italiano bonito também, vai dizer, e
E ela decide fugir do casamento. E do outro lado a gente tem o Davi, né? Que ele é um cara que... Ele é considerado pela sua namorada um cara imaturo, porque ele usa camiseta, all-star, calça rasgada, ele trabalha em 3 empregos, ele não quer ter uma casa porque ele acha que é muita responsabilidade, então ele mora com os melhores amigos, então ela acha que ele é um imaturo, e tudo muda no momento que esses dois universos se encontram, né? E a princípio, com um maravilhoso plano de fingirem que estão namorando pra fazer ciúme nos seus respectivos namorados. Vai dar certo. E aí eles decidem ir pra Grécia, né? Passar um período fazendo ciúme nos namorados. E a partir daí vocês já sabem o que acontece, né? Mais uma vez a Grécia, né? Mais uma vez a Grécia. E a partir daí eles vão começar a se conhecer melhor e essa amizade vai se tornar, obviamente, um romance, né? Adorei. Minissérie curtinha, 5 episódios apenas. 5 episódios de 40 a 45 minutos, o último que é um pouquinho maior. Mas é uma fofura. E os protagonistas, né, a Margot e o Davi, são 2 lindos, 2 maravilhosos, assim. E é muito legal. Foi uma gostosura que eu assisti aí nas últimas semanas, assim. Eu não esperava nada e foi perfeito, assim. Foi muito bom. Eu adorei. Então, fica aí a dica aí, né? Um conto de fadas perfeito. Essa minissérie fofíssima. Bom, vou assistir. Tá anotado aqui, pois é, muito bom. E é só essa que você trouxe pra gente, é isso? Menina, essa semana foi só essa mesmo que eu trouxe. Geralmente eu sempre trago 17, né? Ué, o que tá acontecendo? A greve dos roteiristas que tá acontecendo. A greve dos roteiristas. Assim, eu continuo vendo muita coisa, mas eu não vejo coisa boa o suficiente pra indicar para as pessoas. Falar assim, pessoas, Entendi. Gastem o seu tempo assistindo. Se vocês quiserem assistir coisa ruim, então vai a dica então, Rafa. Se você quer assistir um negócio ruim, mas que você não consegue parar de assistir, é uma série da Netflix também. É sempre pela locadora vermelha, né, gente? Chamada Desejo Fatal. É uma série sul-africana que tem todos os clichês de história de casal, de traição e assassinato. Só que são os clichês executados da pior forma possível. É tanta reviravolta, uma reviravolta em cima da reviravolta, que você fica tonto, assim. Ela saiu em 2 partes, né? A primeira temporada saiu em 2 partes, foram 7 episódios, depois mais 7 episódios. Eu tive o prazer de assistir os 14 episódios na sequência. E foi, assim, um must-see, né? Sim. Porque é o ruim que entretém. Entendi. É um negócio assim, menino, eu tô fazendo uma unha aqui, né? Passando um negócio, comendo uma pipoca, resolve. É um negócio assim, must see, né? E como eu disse, tem tanta reviravolta que tu não fala assim, meu Deus, é agora. Lembra muito novela mexicana, real. De tanta coisa que, fulano é o filho da ciclana. Aí de repente, mas ele não é o filho, é o irmão dela. Mas agora ele é o pai e morreu. Sim. Tem uma pessoa sendo morta com uma katana. É só o que eu tenho pra dizer pra você. Nossa senhora, olha só. Tem roubo de identidade, depoimento na justiça forjado, filha que não é filha. Uma loucura, assim. É incrível. Por que eu fui perguntar, né, se o Edu tinha mais uma, né, gente? Eu podia ter ficado ali. Eu adorei. Eu achei sensacional. Gente, é ótima pra fazer, assim, sábado de tarde. Já fez tudo, ajeitou. Ainda tá naquele pré, vai sair pra comer um negócio com os amigos, tá naquele pré ali, aquele espaço ali entre 4 e 7 da noite. Entendi. Deu play. É isso. Ou dá pra assistir, parar um pouco no meio, sair, volta e termina, né? Aquele negócio assim, dominguinho chuvoso. Pô, entendi. Demais. Entendi. Ótimo. Muito bem. Lembrando vocês, ouvintes, né, que tudo que a gente tá trazendo aqui vai ter link no post desse podcast. Então não pegou alguma coisa, vai estar tudo listadinho lá. Inclusive, Desejo Fatal do Edu vai estar lá com o link, você vai clicar, vai direto pra Netflix. Fazendo Jerry Maguire, essa série me ganhou no título. Pois é. Ana, e você? Estreia aqui, sua. O que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe? Eu também trouxe uma série da Netflix. Boa. Fazendo sucesso. Que eu acho que ela passou despercebida pelas pessoas. Também é comédia romântica, né? E eu quero que ela seja renovada. Então, por favor, pessoas, assistam. Se chama Sobrevivendo em Grande Estilo. Que é muito curtinha, né? Também tem meia horinha, acho que 8 episódios.
Eu vi ela um dia inteiro, gente. Um dia eu vi tudo. A gente acompanha ali a Mavis. E, nossa, a série ela vai totalmente contra tudo que a gente idealiza de comédia romântica. Porque a gente tem uma protagonista de uns 38 anos ali, ainda tentando fazer a carreira dela. Uhum. E ela é uma mulher preta e gorda. Maravilhoso. E aí a gente tem a Mavis, né? Que é a protagonista. E ela é uma stylist que tá ali tentando, né, tocar a vida dela, captar clientes e tudo mais, né? E aí um dia ela encontra o namorado dela na cama com outro. E aí ela fica, né, com certeza puta da vida, vai embora, ela precisa sair da casa dele, aí ela se muda para um apartamento pequenininho com uma colega de quarto. E aí ela precisa renovar a vida dela, ela precisa colocar a vida dela de volta nos trilhos, porque se antes já estava difícil de conseguir emprego, agora é menos ainda porque o namorado dela, que geralmente conseguia esses contatos, né, no mundo da moda, porque ele é um fotógrafo muito renomado. Então a gente tem essa representatividade de uma mulher que está ali nos 38 anos ainda tentando colocar a carreira adiante, né, crescer profissionalmente e tudo mais. E aí a gente também vê ela lidando com esse pós e encontrando novos amores e tudo mais. Ela começa a se envolver com outro rapaz da Itália. E aí a gente acompanha ela vivendo essa vida dela. É tipo um Sex and the City, só que com representatividade. E aí ela tem dois melhores amigos maravilhosos também, que são personagens negros, né? As relações principais da série são pessoas negras. E eu acho muito interessante nessa série que ela também vai contra isso do melhor amigo gay, sabe? Eu jurava que o melhor amigo dela ia ser gay. Não é um cara hétero. E aí os amigos dela também têm questões que vão ser trabalhadas, tipo, ele vai trabalhar a masculinidade dele e os sentimentos dele pra poder se envolver com uma menina que ele tá afim. E a melhor amiga dela, a Melanie, tá se descobrindo uma mulher bissexual e tudo mais. Então, assim, todo o núcleo dos três ali é muito bacana, gira em torno de romance e tudo mais. E é isso, cara, é muito real, né? Uma série muito realista, que fala sobre amizade, sobre carreira, amores, e é isso, é muito pé no chão, né? Ao mesmo tempo que a gente vê. E é isso, é muito gostoso de acompanhar esses três personagens. E é isso, ela é cheia de representatividade e é muito gostosinha de assistir, gente. Muito maravilhosa. Assistam. Muito bom, Ana. E é essa também? Tem mais alguma? Só essa. Só essa? Tá bom. Se você quiser indicar uma série muito ruim, agora o Edu abriu o precedente. Adorei. Eu não sou a pessoa que diz que é ruim. Olha só, eu bato no peito com os meus gostos, tá, Eduardo? Não, eu também bato. Mas eu tô geralmente zoando. É ruim, mas vi toda, né? Eu acho ruim, mas eu acho muito bom. Então fica aí de Eu falo assim, as pessoas acham ruim, eu acho excelente. Bom, então tá aí, então, esses planos detalhes. E pra fechar aqui, eu trouxe algumas coisas que provavelmente as pessoas que estão ouvindo a gente já viram e já estão acompanhando, mas, né, eu tô, assim, tem coisas que eu sou meio atrasado, né, começo a assistir depois, quando já acabou e tal. Então, por exemplo, uma das coisas que eu quero indicar é pra quem não assistiu, fica a minha recomendação aqui, porque eu terminei recentemente o Succession, né? E assim, eu gostei demais da série. Pra mim, o que eu mais gostei de tudo que tem lá e tal é das atuações, assim. Eu acho que o elenco da série é um primor, assim. Principalmente os cacuetes, sabe? De quando eles estão nervosos e tal, as gaguejadas. Tem um cuidado na hora de fazer a atuação, que a gente vê algumas manias e você começa a pegar o jeito de outro, de um personagem, como eles vão interagindo e tal. E isso é muito bacana, assim. Você vai vendo como você vai se familiarizando, né? A maneira como eles vão fazendo justamente essas interações. É uma série maravilhosa, já terminou, tá na HBO, fácil de assistir. Agora que eu consegui entender por que teve essa febre, porque quando tava todo mundo falando, nossa, o episódio tal maravilhoso, nossa, a série é incrível, não sei o que, eu não entendia, porque eu não tava assistindo nada. Então eu fiz uma maratona e terminei, e agora eu posso dizer que sim, é uma série
excelente, assim, vale a pena ser assistida. Confesso que tem momentos ali que você fica um pouco confuso, né? É tanta negociação, é tanto personagem, é tanta gente falando ali, que às vezes você fica meio, caraca, de quem que eles estão falando, pra quem que é, o que eles estão querendo fazer. É uma série assim que não dá pra você assistir e, sabe, faltando um tempinho pra você sair, né? Como Desejo Fatal, por exemplo. Mas, né, é uma série que funciona muito bem aí, que é muito boa. Outra coisa que eu queria trazer pra vocês aqui de recomendação é no YouTube. Eu tô acompanhando a Copa do Mundo feminina, né? E tô acompanhando pela Cazé TV. Que eu acho que o Casimiro hoje, né? Que faz essa estrutura e faz a divulgação e faz a transmissão ao vivo, gratuita, lá dentro do YouTube. Nossa, ele tem um dos melhores corpos, assim, de transmissão que a gente tem atualmente, assim. Os narradores são ótimos, os comentaristas, eles pegaram uma dinâmica muito legal, assim, de vez em quando eles aparecem ali no cantinho da tela, você vê quem que tá falando. Isso me dá um nervoso muito grande. Te dá um nervoso? Porque verdade? Eu sou uma senhora que assiste televisão, né? Então isso me dá um nervoso muito grande. Quando ele aparece, você divide a atenção. Você não coloca um negócio na pessoa na minha tela enquanto eu tô vendo outra coisa, vai me atrapalhar a minha concentração. Mas olha, eu achei muito legal. E agora, né, pra quem não sabe, a Copa do Mundo tá afunilando, tá chegando no final, tem aí as semifinais, né? E aí, depois final. Então, vale a pena correr lá. 4 seleções fortes, né, que estão aí na final. Provavelmente, quando você ouvir esse episódio, já vai estar definido. Tá definido a final. Se eu não me engano, sábado é a terceiro lugar, né? E domingo a final. É verdade, é verdade. Então, mas fica a recomendação. Vai lá na Cazé TV assistir, que eu achei excelente, você não vai perder nada. E por último, mais um canal aqui que eu tenho acompanhado, não sei se o Edu acompanha, porque eu sei que o Edu gosta também, que é o Ressaca Fórmula 1 do YouTube. Você gosta desse, Edu? Não acompanha? Eu tenho que dizer pra você que eu não acompanho Fórmula 1 no YouTube, né? Nada, não consumo nenhum tipo de conteúdo no YouTube de pessoas. De Fórmula 1. Exato, eu vi um pouquinho durante um tempo Motorsport, mas prefiro odiar as pessoas sozinho mesmo. O que eu gosto dele lá é que ele faz vídeos assim, tipo, diários, trazendo notícias e tal. Então, eu acho muito bacana, assim, a maneira, a linguagem, ele explica, é um cara muito didático, né? O cara que faz a apresentação lá, que é o Matheus Pussi. E... Que nome sugestivo. Vou até procurar aqui no YouTube agora. Procure. Ele é muito bom, assim, ele é muito didático, tem um ar bem professoral, assim. E ele traz umas notícias, às vezes ele traz umas especulações. Estão falando tal coisa e tal. Então, enfim, eu acho muito legal. É um canal com aquele tipo de vídeo que o cara não aparece, né? Fica só aparecendo as imagens e ele vai lendo ali o texto, mas várias notícias aí do mundo da Fórmula 1 pra quem gosta. Então são esses meus 3 planos detalhes aí pra vocês. Gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 520, batemos esse papo aqui sobre comédias românticas. Eu só tenho que agradecer meus convidados. Então, Cami, queria começar com você agradecendo mais uma vez você estar aqui com a gente e queria que você passasse, né, pra gente quais são os meios de contato, podcasts, sites, onde que você tá presente aí para quem quiser acompanhar mais do seu trabalho, o que você tem feito. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, foi maravilhoso falar com vocês sobre esse tema tão incrível, tão perfeito. E se tiver parte 2, já tô me convidando. Aê, vamos nessa. É muita comédia romântica, gente, é muita, milhões, assim, ainda bem. Espero que até a próxima gravação tenham mais. Mas enfim, vocês podem me encontrar no Twitter, Camila Henris, Camila com C e aí HENRS. Tô lá reclamando da vida, falando do que eu assisto. E, enfim, né? Chora me engano que eu sou uma boa canceriana. E eu também sou.
Ai, amiga, meu Deus, Tá explicado. Comédia romântica a gente tem que gostar. A gente tem que gostar. E o meu Instagram é Camila Henrique Zeme. Eu tô lá falando também do que eu assisto, mas assim, mais moderadamente, é mais nos stories. E eu tenho o podcast, o Sábado Sem Legenda, onde eu, Diego Palha e o Vincent Cessering falamos sobre filmes que são a cara do sábado à noite, filmes de supercine. E, assim, tô tentando encaixar uma comédia romântica ali, né? Porque, enfim, já passou muito no supercine. O Cine7, onde eu escrevo, cine7.com.br, e em breve vai ter crítica minha sobre os filmes de um festival que tá rolando aqui em Manaus, que é o Olhar do Norte. Boa! E eu, só um parênteses, eu tô de júri do festival e tem alguns filmes que estão na mostra online, então eu tô sempre divulgando lá nas minhas redes. Muito bom, Cam. Obrigado mais uma vez. Ana, também queria agradecer você, sua estreia aqui com a gente, então muito obrigado também por ter doado o seu tempo e espero que você volte aí em breve para falar sobre mais assuntos aqui com a gente, Ana. E também deixa rede social, site, enfim, como que as pessoas acompanham você aí na internet. Foi um prazer, gente, estar aqui com vocês. Foi um papo maravilhoso, adorei conversar com vocês sobre esse gênero que tanto amo. E muito obrigada pelo convite, Rafael. Muito obrigada por aceitar a sugestão de Cláudio Gabriel. Foi um prazer estar aqui, adorei demais. E vocês me encontram no Instagram, no TikTok, né, Narrativa Feminina, @Narrativa Feminina, no Twitter, quer dizer, falecido Twitter, né? Agora X, dirigido por ela. E eu tenho um podcast que ele não tem uma frequência, mas porque eu entrevisto mulheres que fazem cinema, né, aqui no nosso Brasil. Já entrevistei Laís Bodansky, já entrevistei várias diretoras e roteiristas, que se chama Narrativa Feminina, né, de cinema com elas. Então é isso. Muito bom, Ana. Adoramos ter você aqui, como eu falei. Espero que você volte em breve, viu, Ana? Só chamar. Adoro. Agora temos o contato direto, né? Agora, isso aí. Agora não precisa mais do Cláudio. Não precisa. Obrigado, Eduzinho, obrigado também pela sua participação aqui, batendo mais recordes. O Edu é nosso Lewis Hamilton. A gente tem que fazer a contagem, Rafael, pra saber quantas participações eu tenho, que são muitas, né? Desde, sei lá, 2016, gente, por aí. É verdade. Tem que ver, eu vou ver depois direitinho. Até eu já esqueci qual foi o meu primeiro programa, mas eu acho que foi A Culpa das Estrelas, eu acho. Eu também acho. Eu acho que foi A Culpa das Estrelas. Preciso até reouvir esse programa pra ver como você tava naquela época, Edu. Menos surtado do que eu tô hoje, né? Pois é. Eduzinho, fala pra gente aí, redes sociais, site, onde que as pessoas acompanham você também e a sua lista, né? Porque eu falei da lista lá no começo do podcast, pode ter ficado uma informação meio solta, então as pessoas precisam saber o que é essa lista também. Gente, pra seguir no Twitter é Edu_Sasser, né? Só falo inutilidade, gente, essa é a vida, falo inutilidades. E todo filme que eu assisto, eu tenho uma threadzinha que eu coloco lá, né? A dotinha. E geralmente as pessoas ficam um pouco, assim, chateadas. Mas acontece, gente, é a vida. Até o último que eu assisti foi justamente o da Gal Gadot aí, o Heart of Stone. Uma bomba, gente, como pode? Né? Mas tá lá atualizada a listinha, né? Que eu vou colocando e vou contando quantos filmes eu vi no ano. E fora isso, logadinho, todos os domingos, em algum momento do seu dia, menos nos próximos domingos, porque eu estou de férias, então não vou gravar. Boa! Estou de férias, vou sair de férias e não vai ter programa durante 2 semanas, mas tem programa para mais de metro para você ouvir, né? Os programas de 3 horas, por aí vai. Então, todo domingo, em algum momento do seu dia, sai o logadinho aí sempre com as novidades, né? Do mundo da TV, do streaming, da música, do caso Larissa Manoela, né? De tudo. A gente traz todo tipo de informação, né? Que vai agregar conteúdo pro seu dia, exatamente, né? Quando você faz aquela limpeza no domingo, depois você almoçou com a família, brigou, aí você ouve o podcast, fica leve para continuar a sua semana. Então é isso, né? Logadinho todo domingo. E Edu Sasser, né? Edu_Sasser no X, né? Não é mais Twitter, no X lá. E é isso, gente. Agradecer mais uma vez o convite ao Rafa, né? Ele fala assim: Edu, vambora. Não precisa nem falar o tema, me bota lá. Aí um dia eu vou chegar aqui, vai ser cinema iraniano, vou me fuder, vai ser uma delícia. Né? Mas é isso, que eu já falo, assina meu nome aí, coach. E também, assim, as meninas, um prazer conhecê-las, desculpa qualquer coisa, né?
Foi maravilhoso. Mas é isso. Foi um prazer te conhecer. Desculpa qualquer coisa. E tamo aí, né, gente? É isso, gente. Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Lembrando você, né, ouvinte, que se você gostou desse episódio, quer mandar as suas comédias românticas, né? O que você gosta de assistir, o que você não gostou, por exemplo, enfim, ou o que você tá assistindo agora, manda, né, seu comentário pra gente através das nossas redes sociais. No Spotify também tem um boxzinho lá, né, que você pergunta pra você o que você achou desse episódio, você pode mandar, a gente recebe também. E através do nosso e-mail, contato@cinemação.com, você vai escrever, vai chegar aqui e a gente eventualmente pode ler isso em algum episódio do nosso podcast. Além disso, lembre-se de seguir no Spotify, curtir na Apple Podcast ou se inscrever no Deezer ou no Google Podcast para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no final do ano. O link para se tornar um apoiador está no post desse podcast. O podcast Cinemação 520 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.